Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa aula de filosofia moderna. Essa é a nossa primeira aula seguida da introdução, né? Nós já tivemos a aula introdutória e hoje estamos fazendo a nossa segunda aula, na verdade, que ainda tem esse caráter de introdução, que a gente ainda não entrou na modernidade propriamente dita. A gente está vendo alguns preâmbulos, algumas preparações, alguns pontos de transições ali entre a filosofia medieval e a filosofia moderna. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esses pontos. Me chamo Cleibson Américo, né, sou professor de filosofia e estamos aqui no curso de filosofia moderna, do curso de teologia para leigos do Instituto São João Crisóstomo, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreve, né, no canal e vamos lá acompanhar. Bom, gente, então eu tenho falado para vocês, né, eu falei para vocês na aula passada sobre alguns elementos preparatórios para a modernidade. E convém a gente aprofundar, até porque nós temos tempo para isso, né? A gente aprofundar bem esses elementos, porque ali os fatos eles vão se entrelaçando com as ideias, quer sejam ideias filosóficas, quer sejam também algumas ideias teológicas. Isso vai gestando novos fatos, e novos fatos também vão influenciando o modo de fazer filosófico e o modo de fazer teológico, né? Então, é uma das coisas importantes a gente percebendo essa influência mútua entre a cultura, né, os fatos históricos, a própria cultura e a filosofia e vice-versa. Porque a coisa vai sendo influenciada, vai influenciando e tudo mais. É, em continuação ao que a gente viu na semana passada, né, alguns elementos de transição, hoje eu quero trazer para vocês um pouco, não é, sobre a temática do aquele tema medieval que predomina muito na Idade Média, predominou muito desde São Clemente de Alexandria, que a gente viu quando estudamos a filosofia medieval, na filosofia patrística, né? Desde São Clemente de Alexandria até Tomás de Aquino, gente, que é o tema da fé e da razão. Isso é um tema que na modernidade vai começar a ganhar uma outra característica, uma outra roupagem, o tema da fé e da razão. Fé e razão, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre isto, né? Eu sempre recomendo que os que, né, puderem ligar a câmera, liga, né, para a gente estar aqui se vendo, enfim. Bom, fé e a razão, gente. Este tema, né, conforme eu já falei para vocês, ele começa, né, eu coloquei aqui São Clemente de Alexandria, mas ainda uns anos antes, a gente vai situar o tema da fé e da razão como algo que começa na verdade, com São Justino de Roma, certo? Justino de Roma, ainda um pouquinho antes de Clemente de Alexandria. Então nós vamos ter São Justino, São Justino e São Clemente de Alexandria. São Justino e São Clemente de Alexandria. Lembrando que um é do século segundo, né, Justino é do século segundo e Clemente é do século terceiro, certo? Século segundo e aqui o Clemente nós temos ele no século terceiro. Século segundo e século terceiro. O posicionamento dos dois é um posicionamento importante porque, gente, é justamente aquilo que Justino e Clemente de Alexandria vão, né, colocar como um posicionamento cristão ante a filosofia, que isso vai perpassar o período medieval e chega na modernidade esta mesma temática, fé e razão. Só que quando chega na modernidade, isso vai começar a ganhar novos caminhos, certo? Porque vejam, é, este tema da fé e da razão que começa em Justino e Clemente e se estende até Santo Tomás de Aquino, certo? Até Santo Tomás, né? Lembrando que Santo Tomás está no século XIII. Século XIII.
Veja, este tema que começa no século segundo e terceiro e se estende até o século XIII, então nós temos aqui cerca de 1000 anos. Cerca de 1000 anos, essa ideia da fé e da razão como harmonia. Veja, durante este período aqui, gente, fé e razão começa a significar harmonia. Né? A fé, ela é vista como algo que se harmoniza muito bem com a razão e vice-versa. Então, o olhar e a concepção para a fé e para a razão é um olhar de conciliação, certo? Então, fé e razão neste período aqui vai ser sinônimo de harmonia, vocês podem colocar, né? De harmonia, de conciliação. Além da conciliação, complementariedade. Complementaridade. Complementariedade. Enfim, porque esses pensadores eles vão consolidar esta ideia de que a fé e a razão devem caminhar juntas. Eu já tinha recordado para vocês, né, e nunca é demais, a gente recordar que bem recentemente, assim, né, mais ou menos recentemente, isso cerca de 2000 e deixa eu ver aqui, 98, 1998. Em 98 nós vamos ter um posicionamento sobre esse tema, né, esse debate de fé e razão, retomando os posicionamentos de Justino, de Clemente, de Santo Agostinho, Santo Tomás e tudo mais, que foi o Papa João Paulo II neste documento aqui, Fides et Ratio, Fé e Razão, certo, gente? Neste documento, Fé e Razão, né, João Paulo II, que é um documento muito bom, né? Super, hiper, mega recomendo. Ele retoma, faz inclusive esse histórico, né, de como foi o debate da fé e da razão e como isso se posiciona na contemporaneidade, certo? Fé e razão. É um tema super importante, viu, gente? É um documentozinho também que vale muito a pena ler. É um documento curto, né? 141 páginas apenas, pequenininho. Né? Vocês coloquem também na lista de leitura de vocês para quando for oportuno, né, vocês lerem. Fé e razão. Aqui, né, o Papa João Paulo II, assessorado por ninguém mais, ninguém menos do que o cardeal Joseph Ratzinger, né, que foi o Papa Bento XVI, né, eles, né, Papa Bento auxilia, né, enquanto cardeal prefeito, né, da doutrina da fé, auxilia João Paulo II, né, e ele promulga este documento sobre a fé e sobre a razão. Fides et Ratio. E daqui eu quero pegar o primeiro trecho, o primeiro parágrafo, que diz o seguinte. O primeiro parágrafo nos diz o seguinte, vejam só. No primeiro parágrafo, fé e razão, fides et ratio, constituem como que, vejam só, a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Isso aqui tem algo de muito importante, viu, gente? A fé e a razão, fides et ratio, né, fé e razão, constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Olha só, quando o Papa diz que pela fé e pela razão, as duas são como que duas asas que o espírito humano tem para contemplar a verdade, ele está aqui dizendo, gente, que a verdade suprema, que é a verdade de Deus, e que é o próprio Deus, e que é uma verdade presente na realidade, esta verdade pode ser contemplada tanto pela fé, pelo conhecimento espiritual, conhecimento teológico, quanto também pelo conhecimento racional, filosófico e científico. Então, com isso, o Papa está dizendo que esta harmonia querida, né, e consolidada, né, e construída, estruturada por São Justino, São Clemente, Santo Agostinho, Santo Tomás, enfim, a tradição patrística e escolástica, que é, né, uma construção de harmonia, de conciliação, enfim,
entre a fé e a razão, o Papa está dizendo assim, olha, isso permanece. A fé e a razão, elas caminham juntas. Elas não são inimigas. A fé e a razão não é opositora, não são opositoras, não são contrárias entre si, nada disso. Elas se complementam. E por que se complementam? Porque ambas, por caminhos diversos, buscam a verdade. Compreendem? Então, uma coisa que é hiper importante de entender nisso aqui é que o posicionamento da igreja permanece o mesmo da, da tradição patrística escolástica. A fé e a razão, por caminhos diferentes, cada uma com seu caminho próprio, com sua metodologia própria, né, cada um com, né, seus métodos próprios, mas ambas estão buscando uma única verdade. Então, quando a teologia ela procura a verdade, essa verdade é uma pessoa, essa verdade é o próprio Cristo. E quando o filósofo e o cientista, eles estão buscando também a verdade da realidade, no fundo, esta verdade presente na realidade é o próprio Cristo, porque ele é a verdade estrutural da realidade. E não a verdade que seja alheio ao logos divino que é o próprio Cristo, porque ele é a verdade universal. Então, com isso, gente, o Papa está dizendo que tudo que se apresentar como verdade, de alguma forma pertence a Deus. Sejam as verdades matemáticas, né? Todas a verdade presente nas leis da natureza, né? Enfim, tudo que se apresentar como verdade, ainda que sejam verdades, não é, com V minúsculo, não é, verdades inferiores, mas todas elas participam da suprema verdade, que é o próprio Cristo. E aí o Papa recorta também, né, neste documento, aquilo que São João falou, que Jesus falou, né, e São João retrata isso lá no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho segundo João, quando Jesus diz, não é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz eu sou a verdade, veja, a verdade que se busca por meio da filosofia, das ciências e tudo mais, por meio da razão, esta verdade, ela não é uma abstração. Esta verdade é uma pessoa, é o próprio Cristo. Que no texto original, né, no texto grego, você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Aí no texto grego, ele diz, né, ego eimi, né, eu sou, ego eimi rodóis. Vejam, ego eimi rodóis, eu sou a rodovia, né, eu sou o caminho, né, rodóis traduz por caminho, né, eu sou o caminho, ego eimi rodóis, kai, aletheia, aletheia, a gente quer dizer verdade, né, eu sou a verdade, kai zoé, eu sou a vida verdadeira, né? Não a vida no sentido bios, no sentido biológico, porque também vida em grego tem esse outro sentido, né? Na verdade são duas palavrinhas, ao menos, para significar vida. É a palavra bios e a palavra zoé. Bios quer dizer a vida natural, a vida material, a vida, né, do ser vivo neste mundo. É bios. Daí a biologia. A biologia, logia quer vem de logos, quer dizer estudo, é o estudo da vida, né? A vida na forma como ela se apresenta, animal, vegetal e tudo mais. Então tem este primeiro sentido para vida, bios, mas não é neste sentido que ele diz eu sou vida. Quando ele diz eu sou a vida, é no sentido de zoé, que é a vida plena. Ou seja, é uma vida supramundana, é uma vida suprassensível, é uma vida inteligível, né? É a vida divina, é uma vida em sentido metafísico. Então, esta palavrinha Zoé, né? Kai Zoé, eu sou a vida, né? Quer dizer, eu sou a vida verdadeira, a vida plena, a vida eterna, certo? Então, veja, o Logos divino, o Cristo, ele se apresenta como a verdade, a aletheia, né? Goimi, kai, rodós, kai, aletheia. A palavra aletheia, gente, né? Quer dizer, ou melhor, antes de dizer o que significa aletheia, deixa eu só é, né, eu gostaria que o pessoal que fez a medieval, porque a gente falou um pouquinho sobre isso, né? O que é que significa mesmo a palavra aletheia?
ou a palavra verdade, né, no sentido original grego. Vocês recordam? Que não faz muito tempo, foi ano passado, né? Então dá para recordar. Quem lembra o que significa a palavra verdade no sentido etimológico? Diz, Josiane. Eu tô. É, diz, Josiane, que eu não escutei não. A verdade seria o próprio Cristo, né? É, mas o que significa etimologicamente a palavra verdade? Alguém recorda? A palavra aletheia, não é verdade? Não, ninguém? Então, deixa eu recordar para vocês. Foi ano passado, como é que vocês já esqueceram? Vamos lá. Olha, gente. Vamos lá então. A palavra verdade, aletheia, é uma junção de duas palavrinhas, viu? É uma junção de duas palavrinhas. Aí, deixa eu ver aqui. Verdade em grego é aletheia. Que aletheia se escreve a. Deixa eu ver se é com eta ou com epsilon. Ale... Ver se tá. O epsilon, o eta. Tem dois tipos de E em grego, repare, só para piorar a situação, né? Aletheia. É o eta mesmo. Aletheia. Pronto. Aletheia. A palavra aletheia é a junção de duas palavrinhas. Viu? Duas palavrinhas. A, que é o prefixo de negação. A significa não. E letheia significa escondido. Que vem do verbo letein. Escondido. Ou seja, verdade é o não escondido ou não oculto. Oculto. Palavra verdade quer dizer o não escondido ou não oculto. Ou seja, a verdade é aquilo que não se esconde. É aquilo que não precisa se esconder, é aquilo que se mostra como é. Aí, neste sentido, é correlato da verdade a própria realidade. A própria realidade, tal qual ela é, como se apresenta para nós, isto é a verdade. Certo, gente? A verdade, portanto, tem este sentido daquilo que transparece, aquilo que aparece na sua integralidade, tal qual é, como é. Entende? E você vê que é assim que a coisa realmente é. Tudo que é verdade aparece como realmente é. Agora, o contrário da verdade, que é a mentira, sempre tem que falsificar alguma coisa. Né? A mentira que normalmente não falsifica toda a verdade, falsifica algumas partezinhas, né, do que aconteceu na realidade. Porque a mentira é sempre uma falsificação da realidade, né? A mentira sempre falsifica ou totalmente ou parcialmente algo da realidade. É dizer assim, tipo, você foi para algum lugar, você diz, não, ele não foi não, né? Quando quer esconder ali alguma coisa. Ou você fez alguma coisa, você diz, não, não, não fiz não, não foi bem assim não. Aí ali dá uma escondidinha no que aconteceu na realidade. Isto é a mentira, né? É uma falsificação. Já a verdade é aquilo que é na sua integralidade, aquilo que não precisa se ocultar, aquilo que se mostra. Aí, nesse sentido também é correlato da verdade a própria luz, né? A luz, como a luz solar, por exemplo, você vê que na luz, né, nós enxergamos tudo. Na luz do sol nós enxergamos a realidade como ela é. Isto é um correlato da verdade. Então, quando lá no Salmo, né, o salmista também diz a Deus, na tua luz contemplamos a luz,
ele quer dizer que Deus ele é uma luz na qual nós enxergamos a realidade tal qual é. Ou seja, enxergamos a própria verdade. Entende, gente? Então a verdade é a realidade. Aí veja só. Os medievais, sobretudo Santo Tomás, vai construir uma ideia de verdade, né? Porque se perguntar assim, Santo Tomás, o que é a verdade? Como definir a verdade? Eles vão definir a verdade, gente, como uma correspondência, uma adequação entre o que o indivíduo pensa e a realidade. Se bater direitinho, se o indivíduo disser o que está na própria realidade, pronto, isso que ele está dizendo é verdadeiro. Agora, se ele disser diferente do que está na realidade, isto é a mentira. Isto é a falsificação. Então, para Santo Tomás e para grande parte dos medievais, como era também para Aristóteles, não é? E aí a gente lembra a tradição realista, aristotélico, tomista, né? Essa ideia de verdade como adequação, gente, ela é de base aristotélico-tomista, né? De Aristóteles e Santo Tomás. Esse conceito de verdade, como aquilo que não se oculta. E como a verdade como correspondência, como adequação entre o pensamento do sujeito cognoscente e o objeto cognoscivo, ou seja, a própria realidade. Então, quando eu penso e digo, não é, o que está efetivamente na realidade, e quando há essa adequação perfeita entre o que o fulano está dizendo e o que realmente aconteceu, isto é a verdade. A verdade como adequação, como correspondência. Que vocês tomem nota disso aí que é bem importante, viu? Vocês podem botar aí e escrever, né? Para Santo Tomás, verdade significa correspondência e adequação entre o pensamento e a realidade. Para Santo Tomás, verdade significa correspondência e adequação entre o pensamento e a realidade. Não foi assim que eu falei? Foi? Pronto. Desculpa, Felipe. Fala aí, Felipe. Quando fala em realidade, abrange a realidade espiritual também, Tudo que for ou é a realidade. realidade material? Tudo que for realidade. Tudo que se apresentar como aquilo que existe e é em si mesmo, né? Porque, claro, o São Tomás pensa na realidade, não só a realidade natural, mas também a realidade espiritual, né? O Aristóteles está pensando mais na realidade natural, claro, né? Mas São Tomás amplia essa ideia de realidade para também o mundo metafísico, o mundo espiritual. Compreendem? Bom, então, gente, esta ideia, vejam, por que é importante a gente trazer essa ideia de verdade da tradição aristotélico-tomista? Porque na modernidade isso vai começar a mudar. Na modernidade, a ideia de verdade, de conhecimento verdadeiro vai começar a mudar. A gente vai ver nas próximas aulas, né, que vão surgir novas concepções do que seja a verdade, e isso vai trazer uma grande crise para a própria ideia de verdade, para a própria noção do que é o verdadeiro. Porque até então, essa ideia de adequação era praticamente ponto pacífico. A verdade ela é uma adequação entre o pensamento e a realidade. Se eu penso e digo exatamente o que está na realidade, pronto, isto, né, eu estou dizendo a coisa verdadeira. Mas se eu digo a coisa que não está bem assim na realidade, alguma coisa ali está falsificada. E essa falsificação não está na realidade. Essa falsificação está em mim enquanto sujeito cognoscente. Entende? Porque para eles, gente, veja, para eles, né, para São Tomás, Aristóteles, enfim, né, a verdade que está presente na realidade e o conhecimento da realidade, esse conhecimento objetivo, está lá de modo pleno. O que o sujeito tem que fazer é ir lá conhecer. E quando ele vai lá conhecer os objetos do mundo natural e diz exatamente o que as coisas são, e quando é perceptível essa fidelidade entre o dizer entre o pensar e o dizer e a própria realidade dos fatos, pronto, isto é a verdade.
Entende? Então, o verdadeiro está lá. E aí, isso, gente, nós chamamos de conhecimento objetivo. Também tome nota disso. O conhecimento objetivo é o ato de reconhecer que a verdade das coisas estão nelas próprias. O conhecimento objetivo é o ato de reconhecer que a verdade das coisas estão nelas próprias. Ou seja, vírgula, né? Ou seja, vírgula de novo. O conhecimento objetivo está na própria realidade. O conhecimento objetivo está na própria realidade e não no sujeito cognoscente. Quando eu digo sujeito cognoscente, estou falando no sujeito que conhece, né? Porque essa ideia de cognição quer dizer conhecimento, né? O sujeito enquanto ente racional que conhece, certo? Então, o sujeito racional, o sujeito cognoscente. Então, veja, o conhecimento objetivo ele está na realidade, está no próprio objeto. Quando eu digo realidade, quer dizer nos próprios objetos, seja lá quais forem, tudo que for externo ao sujeito. O que se pode chamar de objetos cognoscíveis, né? Então, nós temos um sujeito cognoscente, ou seja, o sujeito que conhece, e a realidade e os objetos cognoscíveis, que são conhecidos por esse sujeito. Aí, no realismo aristotélico tomista, né, no realismo quer dizer, gente, a ideia de que as certezas, as verdades estão na própria realidade, certo? Na própria realidade objetiva e não em ideias, mas na própria realidade. Isso é o realismo. A verdade está na própria realidade. Quando virem falar em realismo, quer dizer isso, né? A verdade mesmo está na própria realidade das coisas. Então, para esta tendência, né, realista, para esta tendência realista, a verdade ela está no mundo cognoscível, nos objetos cognoscíveis, e não no sujeito cognoscente. O que o sujeito cognoscente vai fazer é adequar o seu pensamento à realidade, é ir lá conhecer um conhecimento que já está lá. E ele vai apreender este conhecimento das coisas. E quando ele diz e reproduz exatamente o que está nas coisas, no mundo, né, externo a ele, aí isso é a verdade. É ele dizer a coisa como ela realmente é. A verdade ela é, portanto, objetiva. Diz Jéssica. Só para relembrar, né, professor, que essa ideia ela se contrapõe ao platonismo, não é isso? Que a verdade para Platão estava nas ideias? Ou não? Não, na verdade não, assim, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Porque aí vão tentar que fazer uma correlação com Platão. Eu entendi um pouco o que você quis dizer, E Santo Jéssica. Agostinho também. É. Na verdade, quando Platão fala que a verdade está nas ideias, ali ele tá tendo presente que. Aí, nesse sentido, a gente pode até ver uma certa contraposição, sim, viu, Jéssica? É possível ver, porque o Platão está ali numa tradição idealista, enquanto Aristóteles e Tomás estão numa tradição realista. Porque para Platão, realmente a verdade ela está nas ideias, no mundo das ideias. E este mundo aqui é apenas cópia, né? O mundo material é apenas cópias porque as coisas aqui são perecíveis. Entende? As coisas são perecíveis. Agora, a verdade mesmo está no mundo ideal. Fala, Jéssica. Ô, meu bem! Foi isso mesmo, o senhor falando e Juliene! refletir um pouquinho, relembrando as aulas sobre Tem Platão gente! e Santo Agostinho. Pronto. Isso, é exatamente isso, né? Pronto, isso, é exatamente isso. Então, a verdade da realidade, né, para o Platão, ela está, né, no mundo ideal e o mundo sensível é apenas uma reprodução, porque é perecível, enquanto que as ideias do mundo perfeito
são imperecíveis. E por serem imperecíveis, imutáveis, né, por serem transcendentes, inteligíveis, lá nós temos as coisas como elas realmente são. E aqui apenas aparências das coisas. Compreende, gente? Aí já neste sentido, veja, quando Platão coloca que a verdade está nas ideias, no mundo ideal, nós temos aqui um idealismo que, nesse sentido, sim, Jéssica, se contrapõe a um realismo, porque para o Aristóteles, né, a verdade das coisas está nas próprias coisas. A ideia, né, do que as coisas são não estão no mundo extra, né, extrasensível. Não. Né, a ideia está na própria coisa. Aqui não é apenas cópias, né? Os entes materiais que estão aqui, os seres, nós, animais, tudo mais, plantas, nós não somos cópias para Aristóteles. Nós somos a coisa como ela realmente é. A coisa material e a ideia do que a coisa é. E essa ideia do que a coisa é está acompanhando cada coisa. Então, tipo, a ideia de ser humano. A ideia de ser humano está em cada ser humano. A essência de humanidade está em cada ser humano. Então, cada ser humano carrega tanto né, a materialidade humana quanto a forma, quanto a ideia, a essência humana. Compreende? Mas, homem, ficou. Perguntem qualquer coisa aí, gente. Se vocês quiserem perguntar. Que às vezes isso é uma viajada medonha, né? Diz. O senhor conseguiu traduzir o que eu tinha pensado. Pronto, ficou claro, né? Ficou assim. Mais alguém quer perguntar, gente, alguma coisa? O professor, no caso, quando na adoração, né, na igreja, que é exposto o Santíssimo, né? Aí a ideia que a gente tem de Cristo é, vamos dizer, diferente da, da forma que está exposta, né? Aí seria o mundo das ideias. Olhe, em certo sentido, sim, porque a ideia que nós temos do Cristo, né, é uma ideia que está presente na alma, né, em nossa alma, que é uma ideia compartilhada, é uma ideia que é, no fundo, uma ideia também metafísica, né, obviamente, e que na Eucaristia a gente vê uma materialidade que é diferente em termos materiais visíveis, sim, né? Claro que sabemos que, em essência, é a mesma pessoa que está na ideia é o mesmo que está lá na Eucaristia, né? Enquanto pessoa, sim, é o mesmo, né? Agora, pode-se dizer que o formato, claro, aí sim, né? Nós temos um formato material, né, diferente, né, da ideia perfeita do Cristo, que é a ideia que nós temos, é uma ideia espiritual. Nesse sentido, acho que talvez pudesse sim ser possível, né? Uma aplicação cristianizada aí, né? Mutatis mutandis, né? Dessa ideia platônica, né? A teologia sacramental, né? Enfim. Nunca tinha feito uma viagem dessa não, mas é possível, né? Eu acho que é assim, professor. O que tu falou aí tem a ver justamente com o pensamento ali de São Tomás, que o senhor disse agora. E a verdade a correspondência entre o consciente e a realidade. Então, eu acho que na hora da adoração, quando a gente, né, pega o consciente, né, e a gente traz para a realidade. Ou seja, a gente tem a consciência que é Cristo, tá entendendo? Mas a gente traz para a realidade ali, que a hóstia consagrada. A gente sabe que ali é Cristo. Então, eu acho que tem a ver. Se eu me corrija aí se eu estiver errado. Mas eu acho que porque aqui a verdade é a correspondência do consciente e a realidade. Estou certo ou não? Por isso que Cristo é a verdade, né? Que ali a gente tem, a gente não viu a ele pessoalmente, mas a gente tem a consciência e através da realidade que a gente está vendo, da hóstia ali, a gente sabe que é Cristo. E aí vem a fé e a razão, tá? Claro, assim, que a pessoa mais adequada para falar disso era um teólogo, né? Eu estou aqui tentando me aventurar, mas tem muita garantia de infalibilidade. Diz, Leonardo. Professor, boa noite aí. Desculpem pela câmera que está muito ruim aqui, tá? Tranquilo. Veja só, uma dúvida. Uma companhia aqui, como o senhor falou, para Aristóteles, a verdade está no objeto e no
pensamento que produz o objeto, né? Eu não entendi a diferença da questão da ideia para o Platão. Se o senhor pudesse repetir, eu agradeceria muito. Ô Léo, essa última parte falhou um pouquinho quando você falou a diferença de. Da ideia para o Aristóteles e para o Platão. Ah, tá, entendi. A Deu diferença para da. entender ou Deu sim. Obrigado. Então, a diferença da ideia, né, para o Platão e para o Aristóteles. Olha, há uma diferença realmente, né, gritante, né, entre eles, porque para o Platão, a ideia das coisas materiais, a ideia é que é a verdadeira realidade. Porque, veja, o Platão ele divide, né, a realidade em dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. E a verdade mesmo das coisas está no mundo das ideias. E no mundo sensível nós temos apenas as cópias, as representações dessas coisas. Então, por exemplo, a ideia de cavalo, né? A ideia de cavalo, ela existe enquanto essência, ideia que pode entender ideia também como essência. A ideia de cavalo, a essência cavalo existe, né? E existe o ente material também chamado cavalo. E toda vez que nós vemos um ente material chamado de cavalo, a gente consegue separá-lo e saber que aquilo ali é um cavalo e é diferente de qualquer um outro ente, né, neste mundo, porque aquele ente material ele porta aquela essência, né? Então, com isso, o Platão diz o quê? Que a ideia de cavalo é mais perfeita do que o próprio ente material cavalo, porque esse ente material cavalo ele é perecível, ele é corruptível, ele vai morrer. Enquanto que a ideia permanece. Então, ainda que morressem todos os cavalos, a ideia cavalo, né, permaneceria intacta. Né? Então, a cavalidade, né, que é a essência do cavalo, ela permanece intacta, independentemente dos animais que perecem. É por isso que para o Platão a ideia é que é o mundo perfeito e não os entes materiais. Aí o Aristóteles já vai se opor aí. O Aristóteles vai dizer, olha, a essência das coisas, a ideia existe, mas não para além dos indivíduos. A essência existe nos próprios indivíduos. Não se pode pensar neste mundo, né, inteligível, separado do mundo sensível, como verdadeira realidade. Não, a verdadeira realidade é aqui. A verdadeira realidade está nas próprias coisas. Então, os indivíduos, eles portam a essência, eles não são apenas cópias. Não, eles são, né, eles portam a própria essência da coisa. Então, a ideia perfeita, né, está no próprio indivíduo. Ela é compartilhada por cada indivíduo. Né? A ideia da participação. Cada indivíduo participa daquela essência, como a essência humana, né? Cada indivíduo, nós todos aqui, nós participamos da essência humana. Né? Todos nós temos a essência humana dentro de nós. Entende? Então, aqui nós temos a diferença de tradição. Um é o idealismo, né, para o Platão, e para o Aristóteles é o realismo. A verdade está na própria realidade, que é aquilo que eu falava. Né? Quando ele diz, quando o Aristóteles, né, como São Tomás, diz que a verdade, e quando eles são, né, colocados na tradição realista, quando eles dizem que a verdade ela está na própria realidade. Por isso que eles são realistas, né, porque a verdade está aqui mesmo, na própria realidade. Enquanto que o Platão e outros pensadores estão nesta tradição idealista, né, que acreditam que a verdade está nas ideias e não no mundo real. Compreendem, gente? Pronto. Que olhe, e ficou claro, Leonardo? Beleza. Que olhe, Santo Agostinho diz, Léo. Claríssimo. Pronto, beleza. Que olhe, gente, Santo Agostinho, ele aproveita um pouco desta teoria das ideias de Platão. Vocês sabem que Agostinho ele é de tradição platônica, não é de tradição aristotélica, né? Quem é de tradição aristotélica é Santo Tomás. Aí o Agostinho ele aproveita dessa ideia da teoria das ideias de Platão, do mundo das ideias de Platão, e diz que o mundo das ideias de Platão, na verdade, é o mundo dos pensamentos divinos. É o mundo dos pensamentos de Deus. Né? Essas ideias que Platão fala, que são as essências das coisas, na verdade, elas são os pensamentos de Deus. E Deus fez o mundo material, Deus coloca os entes materiais
conforme está nas essências, né? Conforme está nos seus pensamentos, entendem? Que são pensamentos eternos. Então, tipo, por que existem os cavalos aqui, os gatos, né? Enfim, por que existe cada um dos seres? Porque eles, na verdade, eram pensamentos de Deus. Estavam no mundo das ideias divinas, entende? E aí Deus vai e cria os entes materiais, conforme está no seu pensamento. É uma forma cristã de ler, de entender a teoria das ideias, gente. Bom, então vejam, aí veja, isso que eu estou falando para vocês, gente, essa ideia de realismo, de idealismo, de verdade como correspondência, isso é bem importante de entender e ficar bastante claro, porque no mundo medieval e no mundo moderno isso vai ser objeto de muita crítica. E para a gente entender a crítica que os modernos, né, como por exemplo os empiristas vão fazer, os realistas vão fazer, né, os criticistas vão fazer, a gente tem que entender o que é isso que está sendo criticado, que é isso aqui que eu estou dizendo para vocês. Aí, quando a gente for ver estas correntes de pensamento moderno, aí vai ficar mais claro o objeto da crítica, o porquê daquela crítica, entende? Mas a prévia é compreender como a verdade ela era definida. Certo? A verdade ela é definida como adequação, como correspondência, né? Em latim, adequatio, né? Como correspondência entre o pensamento do sujeito cognoscente e o objeto pensado, o objeto cognoscível. Quando há uma correspondência, uma adequação perfeita entre pensamento e objeto, e uma harmonia ali, de modo que não haja dissonância entre o que está pensando e conhecendo e a coisa pensada e conhecida. Quando essa harmonia, pronto, nós temos a verdade. Aí esta verdade, ela não precisa se ocultar. Esta verdade é aquilo que aparece, que transparece na sua lucidez, na sua luz. E o sujeito é aquele que vai e conhece o objeto que está lá, né? A verdade está no próprio objeto, a verdade está nas coisas, está no mundo. A verdade está na realidade. A própria realidade é a verdade. O que o sujeito tem que fazer é apenas ir lá e conhecer. O sujeito não cria a verdade. Então, gravem isso, viu? O sujeito cognoscente, ele não cria verdades. O sujeito apenas apreende a verdade, né? O sujeito, ele compreende a verdade. Entende? Isso aqui tem que ficar muito claro, gente, porque na modernidade, muito disso aqui que eu estou falando, que os medievais defendiam, os antigos também defendiam, né, em grande parte, isso vai mudar, né? A verdade, e essa ideia da verdade como correspondência, né, como adequação, vai ser uma das doutrinas mais criticadas, né, por modernos e contemporâneos, é essa, certo? Tanto vai ser objeto de crítica, né, correntes filosóficas, quanto também teológicas. Diz, Ellison. Eu estive lendo que o senhor mandou ler, inclusive que, assim, quando chega na modernidade, no período medieval, né, era o teocentrismo, né, onde Deus era o centro. E aí, quando chega na modernidade, aqui o homem é o centro. Antropocentrismo. Antropocentrismo, né? Antropocentrismo, né? E aí eles tiram Deus, né, e o homem como centro. Eu acho que é por isso que vai ter essas contradições. Corrija aí se eu estiver errado. Não, tem uma ligação direta assim com isso aí. Direta, tem uma ligação direta. Né? Porque quando nós vamos vivenciar na história, né, cultural, essa transição entre o teocentrismo medieval, que é a tendência cultural em que Deus ocupa o centro, né? Quando nós vamos sair dessa tendência cultural para uma tendência em que o homem é o próprio centro, o chamado antropocentrismo, aí nós vamos também ter uma mudança na ideia de verdade. Porque a ideia de verdade, que até então estava na própria realidade, vai passar agora a algo criado pelo sujeito. O sujeito como autor das ideias verdadeiras. A verdade como aquilo que depende do sujeito. Aí a filosofia moderna vai surgir, gente,
com esta direção: o sujeito ele é o autor das verdades. As verdades verdadeiras mesmo, as certezas reais e verdadeiras da realidade, dependem do sujeito cognoscente e não do objeto cognoscível. Aí nós vamos ter uma mudança. E, em grande parte, quem vai começar e vai ser o grande nome dessa mudança é René Descartes. Viu, Marli? René Descartes. Descartes vai ser um dos grandes responsáveis, o maior, na verdade, por esta mudança na ideia de conhecimento verdadeiro. Conhecimento que até então estava centrado no objeto, vai agora se centralizar no sujeito cognoscente, né, com a sua teoria do cogito ergo sum, né, o cogito cartesiano, a ideia do sujeito que pensa. Né. Aí depois a gente vai destrinchar um pouco mais isso quando a gente for ver o René Descartes. Né. Até então é só para a gente ir compreendendo como é que as coisas estavam no mundo medieval e essa transição ali que vai acontecer lentamente do mundo medieval para o mundo moderno. Tá certo? Bom, então vamos fazer o seguinte. Diz, Rafael, Construir a verdade. como No é? caso, Descartes começa a desconstruir a verdade ou a alterar a verdade para ser de acordo com cada pessoa ter sua verdade. Ele vai, na verdade, não desconstruir a verdade, mas vai dizer, né, vai começar uma tendência de que a verdade ela não está nessa correspondência entre pensamento e realidade. A verdade é aquilo que o sujeito conhece, é aquilo que a razão é capaz de dizer, entende? Então a fonte da verdade já não vai ser mais o mundo objetivo, vai ser a subjetividade do sujeito. Aí nós vamos ter agora verdades que começam a ser ditas e respeitadas como tais a partir do sujeito que diz. Aí nós vamos ter um processo de subjetivização da verdade. A verdade como dependente do sujeito. Entendem? Que isso lá na frente vai abrir, sim, né, uma brecha para a ideia de uma verdade relativa ao sujeito, com certeza vai abrir. Diz, Itapuã. É a história da limitação aí que ele traz, então, não é? Porque aquilo que não for descoberto ainda, é, aquilo que você não consegue chegar na verdade, vamos chamar assim, dessa verdade final, mas é apenas um processo através desse pensamento, construído através desse sujeito, mas que ele não consegue chegar no final por N fatores, por N limitações, nós não vamos ter, então, um conceito de meia-verdade, ou de verdade nenhuma, porque o objeto final, a verdade final, pode ser completamente dissociada daquilo que se pensava anteriormente. É daí, gente, que nós vamos ter, né, o início da crise da verdade. Né? A verdade é algo que vai começar a entrar em crise. Né? O sujeito moderno e contemporâneo é um sujeito que constrói um mundo em que a verdade está em crise. Aí isso é um problema. Diz, Itapuã. Não, é até hoje. Até A gente está hoje. envolto nesse problema. Olha, gente, uma das razões pelas quais nós devemos compreender bem a modernidade, a filosofia moderna, é para a gente entender hoje como é que o ser humano de hoje está, pensa, se porta. A gente tem que voltar às nossas raízes. Né? E as nossas raízes é quando foi que teve essa ruptura entre o realismo, o objetivismo, né, para um subjetivismo, não é, moderno. Entende? Então, isso é essa mudança de realismo para idealismo e de objetivismo para subjetivismo, isso vai impactar muito na cultura que nós temos ainda hoje. O ser humano, né, que nasce na modernidade e contemporaneidade marcada por todas essas mudanças epistemológicas, ou seja, essas mudanças em relação ao conhecimento, de como é que o ser humano realmente conhece as coisas, né, é um ser humano como o de hoje que está muito propenso a desconfiar de tudo aquilo que se apresenta como verdade, mas que ele não pode ver nem provar. Então ele automaticamente desconfia. Tudo aquilo que não pode ser visto, não pode ser provado cientificamente, o ser humano de hoje começa a desconfiar, que não é uma verdade objetiva, é subjetiva. Aí há os entes metafísicos,
os entes espirituais, tudo isso vão ser objeto de muita desconfiança até hoje, por causa dessa ideia de verdade que o sujeito moderno cria. Compreendem? Porque, veja, quando o sujeito moderno começa a dizer que a verdade é aquilo que o sujeito estabelece, aquilo que o sujeito é capaz de dizer, que a razão é capaz de alcançar, todos aqueles entes que fogem disso, como é o caso de Deus, começam a ser vistos com suspeição, com desconfiança. Aí nós vamos ter também o início da crise do teocentrismo, início do estabelecimento de um antropocentrismo e o início da crise da fé em Deus que estava presente na cultura, né? Então a cultura mesma, a cultura religiosa, a cultura objetivista, né, realista, tudo isso começa a entrar em profunda crise. Compreendem? Ia falar mais, Itapuã? Diz, Leonardo. Não, eu ia apenas ver a história do problema da questão da arte sagrada, né? Sim. Era exatamente isso que Descartes ignora, é a questão do transcendente. O mundo está aí desse jeito hoje exatamente por conta disso, por conta dessa história do materialismo. E o transcendente é colocado completamente de lado e inexistente, né? É a história de que como se criou-se na Rússia, na antiga União Soviética, né? De que a religião é o ópio do povo, não é? Embora na verdade, Tapuã, o René Descartes ele não era ateu nem nada disso. Inclusive ele tenta construir argumentos para defender a existência de Deus, né? A gente também vai ver o lado religioso do Descartes, né? Então a gente vai ver um Descartes que é religioso, que tenta construir ali uma teologia filosófica, né, para defender racionalmente a existência de Deus, mas em paralelo a isso, né, cria uma ideia de sujeito que lá na frente vai se chocar contra a própria ideia de Deus, né? A gente vai ver isso, viu? Diz, Leonardo. Professor, confirmando, a aula está sendo gravada, né? Sim. Ah, tá. Não, só para ser comedido e não dar nenhum bloco. Mas é interessante o que o senhor falou, né? Porque eu lembrei de um compêndio de teologia moderna, né? E o autor, que é até um protestante, né? Eu não lembro, é o Júlio Ferreira de Andrade. Ele aponta a questão da subjetividade, ele coloca a ideia do romantismo, né? Como a ideia de subjetividade destrui a questão da realidade, né? E que os teólogos liberais ou ortodoxos tentaram, entre aspas, salvar o cristianismo, nem eles conseguiram entrar em acordo, né? E o ano de 68, né, a questão do hermetismo, isso reflete também do lado da história, né? A história hoje está reduzida à literatura, né? Que coexistem verdades e muitas vezes conflitantes e ainda mais com o perigo da subjetividade que, na verdade, é reforçada por verdades que convêm, né? Isso mesmo, perfeito, né? A gente deve tocar um pouco talvez na teologia liberal, né, nas aulas lá para o final do semestre, deve falar um pouco, porque a teologia liberal, né, a teologia liberal, gente, só para contextualizar, é um tipo de teologia que nasce no meio protestante, né, com alguns pensadores protestantes, teólogos protestantes modernos, e que vai ter um grande impacto também nessa teologia liberal. Ela, em grande parte, né, ela vai se nutrir do racionalismo, né, da corrente racionalista que nasce ali, né, sobretudo com René Descartes. Então, isso vai ter uma influência no impacto na teologia liberal. Isso também vai causar um prejuízo para o próprio protestantismo, né? Que isso, claro, não fica nos âmbitos protestantes apenas, mas também influencia na cultura, sobretudo nos países, né, de maioria protestante, né? A gente vai ver um pouco sobre isso lá
é mais lá na frente, e isso sim, né, com certeza, traz um impacto, né, para a ideia de verdade, né, a ideia objetiva de verdade, porque isso vai dar margem, né, inevitavelmente ao relativismo, né, isso vai sim servir de base, né, para o relativismo moderno contemporâneo, e isso foi um grande prejuízo, né, para a religião, né, para a cultura, em uma cultura mais unitária, com ethos mais unitário, isso aí vai ser realmente um prejuízo, né. Então lá na frente a gente vai entender ainda um pouco melhor isso aí, viu, mas isso que o Leonardo aponta é importante sim. Bom gente, vamos fazer o seguinte, né, vamos dar uma paradinha aqui para ir para o recreio, e daqui a 5 minutinhos a gente volta, tá certo? Vocês podem ficar por aí mesmo, né, é só ir lá rapidinho e volta. Até breve. Oi Marli, tá falando? Estou dizendo que você hoje está mais calmo, já tem resultado direitinho, aí lembrou do intervalo. Ah, o negócio melhora mais, né? Tá bom, até breve.